Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui pelo canal Escola da Esperança. E hoje chegamos na terça-feira, dia 15 de abril de 2025. Muito obrigado por sua companhia. E hoje vamos estudar o título do dia, que é A Esposa Prostituta de Oséias. Como diz no guia de estudos da lição da Escola Sabatina, o pedido de Deus ao profeta Oséias foi uma das tarefas mais estranhas que ele já deu a um de seus servos. E qual era essa tarefa? Casar-se com uma prostituta. Mas Deus usou Oséias, como diz o guia de estudos de hoje, para nos ajudar a compreender a partir de sua própria perspectiva a dor do pecado e da rebelião divina. Deus amou e escolheu uma esposa, Israel. Ela o traiu inúmeras vezes. Ainda assim, surpreendentemente, ele, Deus, a aceitava de volta e a restaurava. Sempre quando nós temos a oportunidade aqui no resumo, a gente sempre traz um contexto histórico profético daquilo que nós estamos estudando. E hoje, por exemplo, quando a gente faz essa contextualização histórica e também profética, percebemos de que Oséias, o profeta Oséias, ele foi chamado para viver uma experiência simbólica. Seu casamento com uma mulher infiel representava a relação de Deus com Israel, que o povo se prostituía espiritualmente buscando outros deuses. Quando a gente analisa Apocalipse capítulo 17 e também o capítulo 18, lá descreve Babilônica como um símbolo de um sistema religioso apóstata, em contraste com a pureza da verdadeira Igreja de Cristo. Ela se relaciona com os poderes políticos e engana as nações com doutrinas falsas e também corrupção espiritual. Então, essa é uma das características desse sistema religioso apóstata, Está descrito no livro do Apocalipse capítulo 17 e também do capítulo 18. Tem alguns textos no guia de estudo de hoje, Oséias capítulo 1, verso 2, que diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias capítulo 3, agora versículo 1 diz assim: disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de uva. Tem uma outra citação também de Apocalipse capítulo 17, versículo 1 e 2, que diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, se referindo a João, dizendo: vem, mostra-te e o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Como a gente pode entender esses versículos, tanto de Oséias como de Apocalipse?
Vamos começar por Oséias capítulo 1, verso 2. Aqui, Deus ele ordena que Oséias se case com uma mulher prostituta como sinal profético. Israel, o povo de Israel, se prostituiu espiritualmente com a idolatria. Se a gente aplicar isso para os nossos dias, Deus naquela época denuncia a infidelidade espiritual como traição do relacionamento com Ele. Então, assim como o povo de Israel traía a Deus com outras nações, adorando outros ídolos, esse não era o propósito de Deus. Hoje, nos nossos dias, quando a gente acaba, de certa forma, adorando outras coisas e não a Deus, nós também estamos agindo com a mesma característica que o povo de Israel. Quando a gente analisa ali o capítulo 3, verso 1 de Oséias, Deus manda Oséias buscar e amar novamente sua esposa infiel, ou seja, ela havia o traído e Deus havia pedido novamente para que Oséias fosse buscar e amar ela novamente. Qual é a interpretação bíblica que a gente faz em relação a isso? Que o amor persistente de Deus, ele age mesmo diante da infidelidade do povo de Israel. Da mesma forma conosco hoje. O amor de Deus, ele é um amor totalmente persistente. Um amor que é um amor incondicional. Mesmo com a infidelidade, muitas vezes, de nós, Deus ele se mantém persistente na questão de nos amar. E Ele quer a nossa restauração, assim como Ele queria com o povo de Israel. Um outro detalhe importante é que a graça de Deus, Ele busca restaurar mesmo os que se desviam. O povo de Israel insistentemente vivia se desviando dos caminhos de Deus, se prostituindo com outras nações, de certa forma ali realizando as mesmas coisas que eles faziam, contrárias à palavra de Deus. E da mesma forma, trazendo para os nossos dias, nós agimos assim. Qual o grande desejo de Deus para nós? Nos restaurar, mesmo quando a gente venha se desviar. É importante que o arrependimento também possa ser um elemento que possa ser acrescentado dentro desse processo. Quando a gente analisa Apocalipse 17, do versículo 1 e 2 que nós já lemos, ali fala da meretriz, e essa meretriz ela está sentada sobre muitas águas e se envolveu com os reis da terra. Como que nós podemos entender isso? A prostituição, representada pela apostasia religiosa e alianças corrompidas com o poder político. Então, quando essa meretriz se envolvia apresentando essa característica, isso era o quê? Uma apostasia religiosa, né? Através dessas alianças, né? Que eram alianças que se corrompia não só espiritualmente, mas também através das ações, das atitudes. O cristianismo corrompido, como está escrito em Apocalipse 17, nada mais é do que a apostasia religiosa, né? Ou seja, a influência, o mundo com falsidade, ou seja, esse movimento corrompido, apóstata, né? Que até tem ali conhecimento bíblico, porém se desvia e traz outros costumes para a verdade de Deus, como está escrito também lá no próprio livro de Daniel, capítulo 7. O guia de estudos também apresenta ali em Apocalipse 18, né? Falando sobre o anjo que proclama a queda de Babilônia e o chamado para sair dela, ou seja, sai dela, povo meu, caiu a grande Babilônia. Como é que a gente pode entender isso à luz da palavra de Deus? Babilônia representa os sistemas religiosos e políticos apóstatas, né?
E Deus ele chama o seu povo a separar-se da falsa adoração e também do erro. Deus ele chamava o povo de Israel a sair da Babilônia, a sair daqueles costumes, a se separar do mundo. Da mesma forma, ele nos fala isso hoje. É evidente que essa separação, ela não está no sentido de a gente se isolar do mundo, se isolar das pessoas, mas que a gente não venha a praticar aquilo que eles estão praticando. E sim, quando nós tivermos a oportunidade de falar do amor de Deus, de falar dessa restauração, nós devemos falar com amor, com mansidão, com paciência, para que essas pessoas possam sair desses sistemas que são totalmente contrários à palavra de Deus. Eu gosto muito de uma citação de Ellen White, inspirada por Deus, no livro Profetas e Reis, na página 296, que faz um comentário sobre Oséias, que diz assim: Oséias, mediante Oséias o Senhor declarou: como a mulher aleivosa se aparta do seu marido, assim cometestes aliviosamente contra mim, ó casa de Israel. Então aqui fazendo aqui a questão da mulher, da prostituta, que Oséias teve que se casar com a questão do povo de Israel. E quando a gente fala, por exemplo, de Apocalipse 17 e 18, como a gente já se referiu, Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 382, destaca que a Babilônia é simbolicamente descrita como uma mulher impura e uma prostituta. Esta figura representa a apostasia religiosa e a união ilícita da igreja com o mundo. Então é importante nós estarmos atentos a todos esses detalhes para que a gente possa entender o que é símbolo e também o que é literal, dentro do contexto da história de Oséias e também de Apocalipse 17 e também Apocalipse 18. O livro Grande Conflito, ainda na página 390, Ellen White, inspirada por Deus, destaca que a saída de Babilônia representa uma separação das igrejas apóstatas e de sua comunhão impura. Então, ela destaca aqui o significado, né? De hoje, terça-feira, que é a seguinte: na Bíblia, de acordo com aquilo que nós já lemos, né? O seu estudo, mas vou colocar alguns pontos aqui respondendo que, por exemplo, a prostituição é a infidelidade espiritual, né? Quando o povo de Deus abandona a adoração verdadeira para seguir outros deuses, isso é prostituição espiritual. Quando o povo de Deus acaba seguindo doutrinas falsas ou alianças com poderes mundanos, isso é prostituição espiritual. Prostituição espiritual, eu coloquei, que também representa a apostasia religiosa e a união entre a igreja e o poder político, como está descrito então, e a gente já leu em Apocalipse capítulo 17, também no capítulo 18, né? Finalizando, quais as lições que a gente pode tirar? A primeira delas, dentro da questão de Oséias, né? Quais as lições que a gente aprende? Que Deus, ele não desiste do seu povo, né? Isso é bem interessante a gente analisar. Mesmo em meio à traição espiritual, Deus está sempre disposto a nos resgatar, nos restaurar. A infidelidade, é bem verdade, tem as suas consequências, querido professor, querida professora, mas o amor divino busca sempre restaurar. A igreja de Deus, a igreja que guarda os 10 mandamentos, que segue a palavra, ela deve permanecer fiel, evitando o quê? Alianças espirituais perigosas e falsas doutrinas, né? Que não tem nada a ver com os princípios bíblicos. Outro detalhe importante, né?
que a gente pode tirar como lição, de que maneira os cristãos eles repetiram os pecados de Israel, de que forma a gente repete os mesmos pecados de Israel. Por exemplo, através da idolatria moderna, né? Que tipos de idolatria nós temos hoje? As riquezas, as tradições humanas, o culto ao eu e outros deuses que nós acabamos aí absorvendo. Outro detalhe importante é que pela união da igreja com o Estado, em várias épocas, né? Como durante na Idade Média, e também por adotar ensinos que contradizem a Bíblia, como o domingo, no lugar do sábado, a imortalidade da alma e outros pontos que faz com que talvez a gente esteja numa prostituição espiritual. Finalizando, mais algumas lições, apenas a gente fortalecendo, né? É que a gente pode analisar um detalhe bem importante, que é que Deus ele nos chama à fidelidade espiritual total. Não é uma fidelidade, digamos assim, imparcial, mas totalmente total, totalmente integral. Uma outra lição é que nós devemos examinar as nossas crenças, né? E práticas, né? Se estão alinhadas com a palavra de Deus. Uma outra lição é que a mensagem do Apocalipse 18, ela é urgente. E qual é essa mensagem? Sai dela, povo meu. E isso é o que? Isso é um apelo, né? À separação do erro, a esse sistema religioso. Finalizando, o amor de Deus, ele é o que? Ele é perseverante, mas também restaurador, mesmo quando caímos. Que Deus ele possa nos abençoar e que através da lição da escola sabatina nós possamos compreender a importância de estudar a palavra de Deus e possamos entender de que essa história de Oséias e também de Apocalipse 17 e 18 é um chamado para nós hoje não seguirmos essas mesmas características que foram seguidas pelo povo de Israel hoje, em outras características, seguindo outros deuses, outras nações, outras ideias totalmente contrárias à palavra de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe também os seus estudos. E voltamos amanhã, na quarta-feira, dia 16 de abril, para mais um estudo, mais um resumo, aqui no canal Escola da Esperança.